E agora o assunto é economia. Nosso entrevistado é um economista muito jovem, mas já muito conhecido em todo o país, Rodrigo Constantino. Ele é autor do livro Privatize Já, e o Rodrigo está aqui no estúdio do Bom Dia. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Disse muito jovem, porque é jovem mesmo, 36. 36 anos. Já não tão jovem. Você defende uma participação cada vez menor do Estado para que a economia cresça. Rodrigo, por que uma empresa administrada por um governo não pode dar lucro e isso ser bom para o cidadão? O Estado não é um bom empresário, porque o mecanismo de incentivos não é adequado, quer dizer, não é necessariamente culpa de quem está lá. Claro que isso pode agravar ou não o quadro. Mas o fato é que essa busca incessante por lucro, com o famoso ditado do olho do dono que engorda o boi, quer dizer, a pessoa que está preocupada com o seu próprio capital, com a sua poupança ali em risco, vai ter todo o incentivo para estar sempre buscando o melhor tipo de serviço e produto. No Estado isso não existe. Além disso, o setor privado, uma empresa sempre pode ir à falência, pode ir à bancarrota. Isso é uma enorme pressão também para ela estar sempre melhorando seu atendimento e seu produto. O Estado, quando a empresa oferece um serviço ruim ou não é a contento do consumidor, ela vai lá e aporta mais dinheiro, porque é o dinheiro da viúva, é de todos nós. Então, esse mecanismo de incentivos do próprio funcionamento do mercado, ele tende a levar a um funcionamento muito mais eficiente quando a empresa é gerida pelo setor privado. Mas isso não mudou, assim? Não é possível estabelecer regras para que o Estado administre bem? E a gente não tem exceções? Nós sempre vamos ter exceções que justifiquem a regra. Embraer? Sempre, mas a Embraer ela dava prejuízo de 400 milhões de dólares na época estatal e depois é que deslanchou mesmo. Claro que teve investimento em capital humano, pessoal do ITA e tudo mais. Mas o problema é o seguinte, o governo ele não consegue esse mecanismo, alguns conseguem chegar mais perto, mas não conseguem exatamente como o setor privado porque não há o mesmo grau de punição severa para a incompetência e não há o mesmo caso de sucesso para premiar com bonificação agressiva o caso de eficiência. Então, o grande capital humano acaba migrando para o setor privado e as empresas acabam, via de regra, muito mais eficientes. E esse seu raciocínio vale para todos os setores, assim? Vale para todos os setores, por isso que eu costumo dizer que o Estado não é bom empresário. Ele tem funções que ele deve cuidar, porque ninguém imagina que polícia, por exemplo, vai funcionar com mecanismo de lucro, mas enquanto produtor de bens e serviços na economia, deixa que o setor privado atende muito melhor. Mas, por exemplo, em alguns setores a participação do Estado não pode ser boa para o cidadão. Eu vou citar o exemplo dos bancos. Os bancos públicos reduziram os juros e isso fez com que os bancos privados também reduzissem os juros. Os bancos públicos oficiais. Não é importante que tenha, então, um gestor público para que isso melhore a concorrência, melhore a nossa vida? Eu não concordo, Mário, porque o que acontece? O banqueiro, o Estado, ele também não está tão preocupado assim, no final do dia, com o lucro ou até mesmo com a sustentabilidade desse programa de corte de juros, por exemplo. Ele vai ter uma pressão, pela própria natureza da política, ele vai ter uma pressão a ter um horizonte de olhar muito mais curto, né? Porque ele está de olho nas próximas eleições. Então, essa redução, por exemplo, dos juros, na época, eu fui um crítico, todo mundo quer juros menores, mas tem que saber se é viável ou não reduzir os juros naquela velocidade e se isso não vai gerar efeitos perversos. Eu, na época, fui um dos críticos, junto com alguns outros economistas, que falavam, olha, da forma que está sendo reduzida a taxa de juros, isso pode gerar um problema de inflação à frente e inadimplência. Não deu outra, né? Hoje eu acho que está ficando mais evidente para todos que essa redução de juros não se sustentava. Tanto é verdade que o Banco Central já está tendo que reverter esse processo e subir a taxa de juros no país como um todo. O governo, enquanto banqueiro, ele vai ter essa pressão a fazer empréstimos com critérios políticos, eleitoreiros, e não necessariamente com critérios econômicos. É preciso lembrar que a própria crise de 2008 nos Estados Unidos e no resto do mundo, ela teve o DNA, ela teve a impressão digital do governo, e justamente nesse aspecto. Os governos pressionavam os bancos, e alguns deles semi-estatais, para fazerem empréstimos a pessoas de mais baixa renda pelo sonho da casa própria. Tudo muito bonito, só que no final do dia eles não eram capazes de honrar com esse pagamento e teve a crise do subprime de inadimplência. O crédito concedido sem muita segurança, ciente dessa sua opinião de que é preciso privatizar mais, terceirizar, a gente ouviu o cidadão capixaba, o que ele pensa sobre isso? Eu sou a favor que, através da privatização, tem como o governo exercer um controle maior de fiscalização dos serviços prestados. Embora as empresas de fora trabalhem melhor, né, com a questão até mesmo da fiscalização, da manutenção, o que acontece é que
se valendo disso, também da privatização, eles crescem, né, com algo, né, que é nosso. Por isso, embora eu seja a favor, acho que o Estado podia interferir mais, né, para deixar de privatizar um pouco, porque às vezes privatiza demais, eles acabam se valendo de um produto, vamos dizer, que é brasileiro. Se privatizar, vai ficar muito melhor essas estradas, rodovias, aeroportos, nós não vamos ter nesses problemas que está acontecendo, que a Copa está vindo aí, se não privatizar vai ficar com problema mais ainda. Aí o pessoal, então, achando que o governo como gestor realmente não é muito eficiente, mas o segundo entrevistado disse que há pontos estratégicos, né, que deviam ser preservados. Outra queixa que a gente ouve é o seguinte: poxa, mas a gente paga 2 vezes. Agora a BR-101 no Espírito Santo vai ser concedida à iniciativa privada, tome pedágio. E a gente já paga imposto e pedágio. Exatamente, eu costumo dizer que ninguém gosta de pagar o pedágio e é um tipo de preço que você paga e sente ali no bolso na hora, né? Então você reclama mais porque é mais direto. Mas pior do que o pedágio é justamente esse pagamento indireto, às vezes muito mais caro, que vem via o imposto CID que tem no combustível, ou o próprio IPVA, que seria teoricamente para garantir a qualidade das nossas vias, e no fundo você tem um serviço horroroso, essas estradas da morte, esses parecem verdadeiros queijos suíços de tanto buraco, né? Então eu prefiro pagar e ter um bom serviço do que pagar de forma indireta, não saber pagar quem não usa, ou seja, é mais injusto ainda, e você ter uma qualidade muito pior, até mesmo causando risco de vida. Você percebe o interesse do atual governo em privatizar mais, em deixar o Estado menor participando da economia? Porque o PT foi contra todas as privatizações. Foi contra e eu não vejo ele mudando isso. É óbvio que algumas concessões e privatizações, é uma discussão semântica, mas algumas privatizações é óbvio que ele teve que fazer, mas por uma necessidade premente de caixa ou de serviço melhor, dado que está vindo aí eventos grandes como a Copa, as Olimpíadas e tudo mais. Mas a convicção do partido em relação a isso é mínima, se não nula, e por isso acaba afetando a forma com a qual é feita, né? Eu acho que há críticas legítimas da forma que o governo tem privatizado, o que acaba gerando menos concorrência ou grupos menos experientes gerindo o serviço, o que acaba afetando no final do dia a qualidade. Para terminar, eu só queria uma análise sua do atual momento que a gente vive. Inflação no teto da meta, o PIBinho que a gente tem e o ministro Guido Mantega sendo questionado. Será que ele deve continuar? A revista britânica The Economist fez uma sátira com isso, porque pediu a demissão do ministro há um tempo atrás e achou que com isso tornou ele inadmissível, né? Que a presidente acabaria não demitindo ele por causa dessa pressão externa. Aí agora veio com uma chamada falando, então fica, Mantega, por favor, para ver se sensibilizava o governo. Eu acho realmente que há pouca punição no setor público, justamente. O resultado está aí, é medíocre, na melhor das hipóteses. Nós temos um cenário que o economista chama de estagflação, que é o pior dos mundos, porque é estagnação na economia, ou seja, baixo crescimento, com elevada inflação, que é o pior imposto que existe para os mais pobres, que não conseguem se defender. Então é um cenário realmente muito preocupante, né? E eu não vejo o governo reagindo como deveria. Algumas cabeças no setor privado rolariam. Vamos ver se no setor público há o mesmo tipo de pressão, pelo menos. O Rodrigo Constantino veio do Rio de Janeiro a convite do grupo Líderes do Amanhã. Vai dar uma palestra daqui a pouquinho, daqui a 50 minutos, às 8 horas da manhã, aqui no auditório da Rede Gazeta. Essa não paga para entrar não, né? Não, é grátis. Não paga para entrar. Obrigado, Rodrigo, pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo.